Bom, pessoal, boa tarde. Estamos voltando com mais uma edição do Café com o Keren. Quero agradecer a todos aqui, tanto no Zoom como no Facebook. A gente está com um novo formato. Mudamos um pouquinho da última live. Então, críticas, elogios, sugestões são muito bem-vindas. Podem nos falar o que acham. É importante para estar sempre melhorando a forma de fazer aqui as nossas lives, tá? Lembrando das nossas redes sociais, procurar por nós como Keren Lady Duto Brasil. Eu vou colocar no chat aqui para vocês acompanharem a gente. Facebook, YouTube, Instagram, tá? É legal para acompanhar novidades. Quem faz a parte institucional é um departamento de marketing, então tem muitas informações que não somos nós que colocamos no grupo do WhatsApp, por exemplo. É legal acompanhar lá e saber de algumas informações a mais interessantes sobre Israel, tá? Hoje a gente vai falar com a doutora Shéria sobre validação de diplomas. É a pessoa que a gente acaba indicando sempre se quer validar diplomas em Israel. Passamos o contato, então a gente já fez a entrevista, o vídeo está gravado, eu vou colocar para vocês aqui. E tem o contato dela, tanto no começo como no fim da gravação, tá? Caso alguém não consiga pegar o contato, pode pedir para mim, para o Marcos, sem problema nenhum, a gente vai ter prazer em passar para vocês, tá? Eu vou rodar o vídeo tem cerca de 50 minutos. Assim que acabar o vídeo, nós vamos voltar ao vivo para responder todas as perguntas. O chat está aberto para fazer as perguntas, já podem começar a fazer perguntas, tá? No Facebook também é possível fazer as perguntas, e assim que acabar a entrevista, a gente volta ao vivo para responder todas as perguntas, tá bom? Então, pessoal, uma boa live para vocês. Vou compartilhar aqui. Estão todos vendo? Boa tarde a todos que estão no Brasil. Boa noite para quem está em Israel. É um grande prazer a gente voltar agora com o Café com o Keren. Hoje a gente vai conversar com a doutora Shéria Stauber, advogada e notária. A gente vai conversar sobre validação de diplomas em Israel, diplomas brasileiros em Israel. Tem os contatos do Marcos, que está no Rio de Janeiro, e cuida do pessoal que está fazendo ali no Rio de Janeiro. O meu contato, sou Valdemar Kertzmann, eu cuido dos demais estados. Tem nosso e-mail, nosso telefone, entre em contato e nossas redes sociais. Também, aqui do lado direito, tem os contatos da doutora Shéria, para que vocês possam entrar em contato e tirar dúvidas mais específicas que não foram colocadas nessa live. Então, Marcos, Shéria, como vocês estão? Tudo bem? Marcos, você do Rio de Janeiro, assumiu agora. Se quiser até falar um pouquinho, se apresentar, acho que é interessante. Sou Marcos Pelga, estou aqui começando o Keren, estou aqui há quase um mês. E é um trabalho muito gratificante de poder ajudar as pessoas que querem. É impressionante. É voltar no seu nível. É isso aí, legal. Lembrando que o Marcos está com o mesmo telefone que era do Adolfo, então só mudem os seus contatos. Se precisar falar com o Marcos, pode usar o telefone que era do Adolfo, que vocês vão, quem estiver no Rio de Janeiro, vai ter toda a assessoria no processo de aliar. Doutora Shéria, como que você está? Tudo bem? Graças a Deus, e vocês? Boa noite a todos, boa tarde. Um prazer estar com vocês. Legal, obrigado mesmo por estar esse tempinho aqui com a gente para responder nossas perguntas e informar o pessoal que está indo
para Israel e tem alguma profissão já, queira continuar a profissão que está aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Então, começa se apresentando. De que cidade você era aqui no Brasil? Quanto tempo está em Israel? Fala um pouquinho de você para a gente te conhecer. Ok. Bom, então, meu nome é Oxéria Stauber Freinovitz, né? Tenho 2 sobrenomes, o Stauber é de casa e o Freinovitz é de casada. Eu sou do Rio de Janeiro. Vocês vão perceber pelo sotaque. Eu tenho um sotaque bem forte, assim, de carioca da gema. Isso nunca vai passar, com muito orgulho. Então, cresci e fui criada no Rio de Janeiro. Eu sou filha do Rabino Stauber, não sei quem conhece, mas é um rabino bem assim conhecido na comunidade judaica do Rio de Janeiro. Eu fiz Aliá em 98. Eu já estou há 22 anos em Israel. Sou casada com um israelense, tenho 4 filhos. E passei pelo processo de Aliá, como todos, né? Graças a Deus agora eu estou podendo fazer a minha parte, tentando ajudar outros, pelo menos facilitar ou assim, atenuar um pouco todo esse processo de Aliá que já é tenso e complicado. Legal. Bom, então vamos para o tema, né? Sim. A validação dos diplomas aí em Israel é igual para todas as profissões ou tem diferença? Não, tem diferença sim. Aliás, a diferença é gritante dependendo da área. Inclusive, tem profissões que não vão precisar de revalidação nenhuma, ok? Por isso que a gente tem que realmente dividir em ramos, tá? Tem a área de saúde, as profissões da área de saúde, e essas com certeza vão precisar de revalidação, dependendo da profissão dentro da área de saúde, tem as revalidações específicas para cada profissão. Tem a área de direito e contabilidade que exige revalidação, mas é uma revalidação diferente. Tem a parte dos engenheiros e arquitetos, tá? Que exige revalidação. E tem a parte de administração, economia, informática e mais algumas profissões que eu vou lembrando, desenho industrial. Essas não requerem revalidação obrigatória, tá? Então, cada profissão precisa ser analisada especificamente para saber se precisa revalidar ou não, mas eu gostaria de frisar que existe sim uma revalidação geral para todas as profissões. Em algumas ela é obrigatória, em outras ela é facultativa, mas talvez ela esteja exigida aqui por algum empregador ou alguma instituição onde a pessoa queira trabalhar, que é uma revalidação que faz a equivalência acadêmica, ok? É um departamento dentro do Ministério da Educação em Israel que faz uma avaliação de títulos acadêmicos estrangeiros e concede ao OLE um diploma de equivalência ao bacharelado, ao mestrado, ao doutorado, ok? E isso pode ajudar o OLE em várias questões aqui no mercado de trabalho, inclusive para fins de pesquisa e também para fins de salário. Legal. Então, por exemplo, eu até, por dedução, às vezes eu acabo falando que aquelas profissões que lidam com outras vidas são mais complicadas, são mais criteriosos, né? Um médico, agora alguém, por exemplo, de tecnologia, que se fizer alguma besteira vai prejudicar só a empresa, então não é tão complexo. Estou certo em falar isso? Eu acho que sim, eu acho que a base do que eu estou falando é isso mesmo, tá? Realmente, assim, os critérios são bem, assim, secos, né? Quer dizer, a gente não sabe o que está por trás, mas faz sentido o que você está falando. Na verdade, as profissões da área de saúde, o Ministério da Saúde aqui, ele é muito rigoroso no sentido de que ele vai querer saber que a pessoa tem uma equivalência com o profissional aqui em Israel, uma equivalência mínima, tá? Algumas profissões, inclusive, o candidato vai ter que fazer prova, ok? Para poder realmente ver que ele pode, que ele é compatível, né, pode fazer jus, né, a essa profissão em Israel. Sim, eu acho que sim, eu acho que isso tem a ver. A verdade é que a revalidação específica, ela depende de se a profissão tem um conselho de classe. Quer dizer, a área médica tem o Ministério da Saúde, que é o que abrange toda a área de saúde e que precisa revalidar lá, porque tem um ministério específico. A área de engenharia e arquitetura
ela tem um ministério também, e é como se fosse um conselho, como se fosse o CREA, né, daqui do Brasil. Aqui é o Ministério da Economia, é um departamento dentro do Ministério da Economia, que precisa fazer essa verificação. A parte de direito, tem a Ordem dos Advogados, aqui em Israel também tem. Os contadores, a mesma coisa, tem a ordem, né, uma ordem, um conselho dos contadores. Então, eles também têm os critérios deles para medir equivalência. E assim vai. A área de informática, economia, administração e esses outros que eu citei, esses não têm conselho, não têm ministério. Na verdade, o profissional vai ser medido pelo próprio empregador. E eu acho que você tem razão, acho que isso tem a ver, sim. Quer dizer, o próprio empregador vai medir a sabedoria, né, do candidato, vai poder contratá-lo ou não, e também o dano não é tão grande, né? Exato. Então, assim, foi exatamente isso que eu pensei. E dentro dessas profissões que precisam de validação, qual que você considera a mais complicada e qual a mais simples? Bom, as mais simples são essas que não precisam de nada. Né? As mais claro. Muitas dessas também, por exemplo, a área de informática é uma área assim, que ela tem muito mercado aqui, então, quer dizer, é mais fácil de arrumar trabalho mesmo antes da aliar, as pessoas já mandam, né, currículos para as empresas e às vezes já chega aqui empregado. Mesmo sem saber hebraico, porque eu trabalho em inglês, quer dizer, realmente é uma área boa. Mas para essas que exigem revalidação específica, eu acho que é a área mais complicada, complicada no sentido de que requer um preparo maior e muita documentação, é a área de medicina, tá? E a profissão mais simples, no sentido de, assim, a revalidação é simples, a documentação é simples e não tem prova, eu acho que é a área de engenharia e arquitetura. Que realmente basta uma inscrição, quer dizer, tem todo um processo, mas os documentos são fáceis de conseguir e não tem prova. É só uma inscrição no conselho, no CREA, né, para poder já começar a trabalhar na área. Legal. Uma pergunta, e o hebraico é essencial para fazer a revalidação ou com as pessoas me perguntam, eu sei inglês muito bem, será que eu consigo trabalho como médico, revalidando, eu trabalhar só com inglês? Então, eu vou dizer o seguinte, o hebraico, em primeiro lugar, claro que é essencial, né? Eu não estou nem falando de revalidações agora, eu estou falando de aliar propriamente dita, tá? Hebraico é essencial, a língua, o idioma do país é hebraico, não adianta fugir disso, tá? Quer dizer, as pessoas têm que estar cientes que estão chegando num país no qual o idioma oficial é o hebraico. E é claro que é muito importante saber hebraico para poder se dar bem aqui. Okay? E realmente focar no hebraico, tentar reforçar o hebraico o máximo possível, praticar e aprender e realmente investir no hebraico. Agora, sim, é claro que a maior parte das profissões, para poder trabalhar depois da revalidação, ou seja, digamos que a pessoa revalidou e já tem a licença para trabalhar. O hebraico não vai ser o grande empecilho para poder arrumar emprego na área. Um médico não vai deixar de ser empregado se ele não tem um hebraico maravilhoso, se ele erra, ou se ele vai misturar com inglês, ou se escrever errado, tá? A mesma coisa o engenheiro, o dentista, estou dando exemplos assim bem bruscos, né? Mas a maior parte das profissões são assim, a gente falou da parte de informática, esses então nem se fala. Mas, por exemplo, os advogados, sem hebraico não rola, tá? É complicado. O advogado ele precisa do hebraico para poder atuar. Então, quem fez direito tem que estar ciente de que fora a parte de revalidação, tem todo o empecilho do hebraico para poder entrar no mercado de trabalho, para poder arrumar um estágio, para poder trabalhar. Então, o advogado, o contador, eu acho que esses precisam realmente ter um hebraico mais de nível alto e sem errar, ok? Os outros, eu acho que enquanto foquem no hebraico, melhorem o hebraico, mas que assim, vão poder trabalhar com um hebraico básico, ou pelo menos assim, se errar na escrita ou na fala, isso não é o mais importante. Eu acho que as pessoas têm que entender também que Israel é um país de olim, não só brasileiros, é claro, de todos os países. Então, você vai ver muitos profissionais em todas as áreas que são olim e que escrevem e falam errado, e aqui é normal, ok? Então, quer dizer, não tem aquela coisa, ele fala errado, ele deve ser nível baixo, ele entende? Não é, muito pelo contrário, entendemos que é uma pessoa que veio de fora, da França, da Rússia, tá?
e falam muitas vezes de maneira errônea ou escrevem receitas médicas e pareceres médicos, você vê erros assim, bruscos de hebraico. Tudo bem, entendemos que trata-se de um médico olé, né? Então, não, o hebraico, assim, não é um empecilho, mas ele é essencial. Não só para as profissões, como para o dia a dia, né? Isso é muito legal que você falou, gostei. Eu falo bastante, mas a gente sempre reforça porque realmente isso é importante, né? E existe um padrão comum de documentos para todas essas validações? Ou para cada profissão é um padrão de documentos diferente? Então, existe um padrão comum, só que eu acho que é válido sempre perguntar e verificar quais são os documentos necessários para cada revalidação de cada profissão. O principal são documentos que a maior parte das pessoas tem, que esses documentos, obrigatoriamente, eles têm que ser apresentados, que é o diploma, né, da graduação, ou se tem outras, se tem pós-graduações, mestrados, doutorados, né, o diploma, e o histórico escolar de cada curso. Quer dizer, a pessoa se graduou, tem que ter diploma histórico escolar, é o mínimo. Fez mestrado, tem que ter o certificado do mestrado, o histórico escolar do mestrado. Fez doutorado, tem que ter o certificado do doutorado, histórico escolar do doutorado, ok? Esses são os básicos, tá? Agora, existem profissões que vão requerer mais documentos, ok? Antes disso, eu vou dizer que é importante também, quem não tem, que pegue na escola o histórico do ensino médio. Muitas profissões vão exigir também esse histórico, tá? E depois a gente entra na área específica, quer dizer, a área médica, em geral, vai precisar de outros documentos. Por exemplo, nada consta do conselho de classe. O dentista vai precisar pedir para o Conselho Regional de Odontologia um nada consta dizendo que, né, que o profissional está inscrito lá e que ele não teve processos éticos e que está em dia, ok? A mesma coisa para os outros profissionais da área de saúde, ok? Os engenheiros vão precisar mostrar, não obrigatoriamente, fora os que estão recém-formados, mas os que não são recém-formados vão ter que precisar mostrar o registro no CREA ou no CAL, né, para os arquitetos. E também é interessante pegar para todas as profissões, que tem que ser revalidadas, né? Não estou falando das que não são obrigatórias. Precisa também sempre ter uma declaração de emprego, ou seja, sempre bom pedir para os empregadores uma declaração do empregador dizendo que o profissional trabalhou lá, qual foi a função exercida, qual foi a carga horária, de que ano até que ano, se puder especificar um pouco o trabalho que foi feito, tá? Isso é interessante ter. E claro que documentos em inglês, quanto mais documentos em inglês, melhor. Melhor. Vão economizar bastante dinheiro. Isso já até responderia um pouco a próxima pergunta, se é importante se preocupar com isso antes da aliar. A gente já está vendo que antes de fazer a aliar, é legal se preocupar. Quanto tempo antes da aliar? Isso, essa que é a questão. É aí que você entrou no ponto mesmo, né? Porque alguns vão ter que se preocupar muito antes da aliar e outros vão ter que se preocupar muito perto da aliar ou até mesmo depois da aliar. A única preocupação que é assim, geral para todos é realmente juntar os documentos, né? E trazer os documentos originais para cá, para Israel, não deixar com a mamãe, com a vovó, levar na mala de mão para não perder, porque se extraviar a mala, pelo menos esses documentos estão lá. É importante ter todos os originais em mãos, o que não tiver, então pede uma segunda via, ok? Ou cópias autenticadas em cartório, tudo bem. Esses documentos não precisam ser apostilados, tá? É interessante dizer isso, porque quando as pessoas preparam documentação, muitos documentos as pessoas vão para os cartórios e tentam fazer um apostilamento para dar uma eficácia internacional. A verdade é que, pela lógica, eles estão certos, mas os ministérios, para fingir equivalência profissional, diferente da parte de documentos pessoais, tá? De certidão de nascimento, casamento, isso é outra coisa. Esses, sim, precisam ser apostilados. Os documentos profissionais, como diploma, históricos escolares, etc., não precisa ter reconhecimento de firma em cartório, nem apostilamento. Isso economiza muito dinheiro, ok? Tanto o dinheiro do próprio reconhecimento de firma e do apostilamento no cartório no Brasil, quanto depois, né, a tradução,
porque na tradução o tradutor vai ter que traduzir esse apostilamento e esse reconhecimento de firma. Então, aumenta o número de palavras e aumenta o preço, tá? Então, não façam isso, não apostilem documentos profissionais, só do jeito que estão, tá? Diploma assinado pela faculdade, histórico assinado pela faculdade, carimbado, todos os documentos assinados e carimbados, só. Legal. Okay? E essas traduções, onde é legal já levar traduzido ou leva para vocês em Israel, vocês traduzem? Como que funciona essa parte da tradução? Então, pois antes disso, eu acho que eu não respondi a pergunta, quanto tempo antes da IA, né? Então, todos têm que preparar documentos, tá? Mas os médicos e dentistas, por exemplo, esses é melhor eles já irem vendo toda a parte de revalidação antes da LA, porque existe uma maneira de verificar no Ministério da Saúde se a pessoa teria a revalidação aceita, ok? E a resposta ela tem uma eficácia de alguns anos, na parte de médicos a resposta dura 5 anos, e na parte de dentistas a resposta ela dura 2 anos. Então, às vezes, o médico prefere ficar tranquilo, mesmo ainda sem a LA programada, mas o médico diz assim, ok, eu prefiro saber, eu vou fazer tudo antes, né? Prefiro saber, ter a tranquilidade de poder fazer a LA sabendo que existe essa resposta já teórica, e quando eu chegar em Israel, que eu tiver a minha identidade israelense, né? Tiver tudo tudo direitinho, aí eu peço para botar na prática, para botar em prática, né, a resposta. Então, os médicos e dentistas, sim, esses eu acho que vale a pena se prepararem um pouco antes, né? Os outros não, os outros podem realmente preparar tudo bem pertinho da LA, ok? Então, só para completar a pergunta anterior, a sua pergunta sobre traduções. Então, não, a resposta é não. Não traduzir nada no Brasil, não, tá? As traduções juramentadas no Brasil, elas não são aceitas em Israel. Aí tem gente que pergunta, poxa, mas eu fiz isso há 20 anos atrás, eu traduzi. Verdade, antigamente aceitavam, hoje não aceitam mais, ok? Porque aqui em Israel, eles não entendem o que é um tradutor juramentado, toda essa profissão de tradutor juramentado é uma profissão que existe no Brasil, ok? No Brasil, o regulamento de tradução é esse, que uma tradução formal que tem fé pública, ela precisa ser feita por um tradutor juramentado. Em Israel, o regulamento é outro, tá? Uma tradução, para que ela tenha fé pública e que seja aceita por órgãos públicos, ela precisa ser feita em Israel, reconhecida por notário. Notário é como se fosse tabelião, ok? É uma entidade, né? Que na verdade é um órgão. Os advogados, eles se tornam notários, esses que fazem curso de notários. Eles têm que ter vários critérios, né, para poderem ser notários, tem que ter pelo menos 10 anos de advocacia, tem que fazer um curso, uma prova, etc. E esses têm fé pública, como se fosse um cartório. Os notários em Israel, eles que dão fé pública a documentos, inclusive para traduções. No caso, notários que falam a língua portuguesa, que é o nosso caso, né? Esses podem certificar hebraico, tá? Então, as traduções têm que ser feitas aqui. Eu sou notária da língua portuguesa, eu faço traduções notariais de documentos, tradução tanto do português para o hebraico, quanto do hebraico para o português, ou do português para o inglês, ok? E são só essas traduções que são aceitas. Eu até trouxe um modelo, né, para os ouvintes entenderem como parece uma tradução notarial, tá? Na verdade, assim, a primeira página dela tem uma fitinha vermelha, com um selo, né, um vermelho, e essa primeira página, na verdade, mostra que o notário assina embaixo e carimba, dizendo que a tradução tem fé pública. Aí, a primeira folha seria o documento da tradução em hebraico, né? E a outra folha, a última folha, seria já o documento em português, tá? Que é a cópia do documento em português mostrando o que foi traduzido, né? Eu mostrei para vocês aqui um histórico da UFRJ, mas no caso qualquer documento, qualquer tradução notarial é feita dessa maneira. Legal, ótimo. E só até voltando também que esse negócio de você falar que se não for médico ou dentista, que pode até ter entrar em contato com muita antecedência. Esses que menos antecedência, porque uns 2 meses, 3 meses antes da LIA, mais ou menos isso?
Eu vou te dizer o seguinte, é o tempo da tradução, tá? O que eu acho que é viável fazer, sempre para economizar tempo e dinheiro, é assim, entrar em contato com o notário, no caso comigo, né? Um tempinho antes da aliar. Eu demoro, assim, para traduzir documentos profissionais, né? De um profissional, eu demoro mais ou menos, assim, em média, 30 dias. Pode ser até menos, dependendo da urgência, mas, digamos, 30 dias é o tempo razoável. Então, assim, se a pessoa me manda os documentos antes, até 30 dias antes da aliar, né, a gente já fecha toda a parte de tradução. Quando a pessoa chega aqui de aliar, a tradução já está pronta. Então, o Olê chega, ele resolve as primeiras pendências, né, abrir conta, não sei o quê, e depois ele já marca uma reunião comigo, já com as traduções prontas, para já poder ir dando entrada no Ministério. Então, está economizando tempo. Claro que é possível fazer isso depois da aliar, quer dizer, a pessoa pode fazer aliar, descansar com calma, né, se aterrissar, e depois conversar comigo e fazer as traduções, quer dizer, mais ou menos um mês que demora a parte de tradução. Então, quer dizer, não precisa obrigatoriamente fazer antes, mas o certo para economizar tempo é fazer antes, sendo que eu só vou poder dar entrada fora médicos e dentistas depois que a pessoa fizer aliar. Só vamos poder dar entrada no processo de revalidação depois que a pessoa fizer aliar e tiver a identidade israelense, né, a Teudat Zeut, que a gente chama, e a Teudat Olê, né, ou o certificado de Olê Hadash. Sim. Posso fazer, continuando essa? Sim. A documentação que a pessoa precisa enviar para você, ela envia original ou envia, por exemplo, pelo WhatsApp, pelo e-mail, e você confere quando ela chegar e depois aliar o original para os papéis? Isso, boa pergunta, é verdade. A gente precisa esclarecer isso. Claro que, assim, eu não acho interessante as pessoas mandarem documentos originais por correios, e é perigoso. Esses documentos são importantes, eles podem extraviar, sumir. Claro que não. O que eu faço mesmo com o Olê aqui em Israel, eu tento, assim, economizar no sentido também do Olê não ter que vir muitas vezes para o meu escritório, né? Ter que se locomover. A gente tem que entender que em Israel, às vezes, o Olê está longe, ele está sem carro, o meu escritório fica numa cidade, ele está em outra. Quer dizer, a gente tenta facilitar. Então, o que fazemos é o seguinte, mesmo do Brasil, tá? O Olê manda os documentos escaneados, né, por e-mail para mim, e eu dou uma analisada e eu mando um orçamento para tradução, ok? A partir do momento que o Olê aceita o orçamento, eu começo a fazer o processo de tradução me baseando só nas cópias, né, dos PDFs que a pessoa mandou. Quando a pessoa chega aqui, eu faço a comparação das cópias com os originais, ok? Antes de mandar para os ministérios. Porque eu, como notária, eu preciso me certificar de que os documentos originais me foram apresentados. Mas, em vez de fazer isso no começo, a gente faz isso no final. Simplesmente, para poder facilitar a vida das pessoas. Legal, muito legal. Só lembrando, pessoal, que o chat está aberto para as questões. A gente vai responder as questões particulares depois de passar, quando acabar a live, tanto aqui no Zoom como no Facebook. Fiquem à vontade, tá? Assim que terminar as perguntas que a gente programou aqui, nós vamos fazer as perguntas particulares que vocês mandarem, tá? Bom, voltando. Validação de diploma tem custo? Pode dar uma ideia para a gente de valores, como que funciona? Sim, claro. Então, a gente estava falando de traduções, né? Na verdade, o custo maior é o custo das traduções, porque precisa traduzir muito documento. A tradução ela é notarial, quer dizer, uma tradução que tem fé pública, não é qualquer um que pode traduzir, quer dizer, o preço das traduções ele é o custo, o grande custo, né, das revalidações. Eu acho que o Estado de Israel já está mais ciente de que realmente são custos grandes, e por isso que nos últimos anos, se eu não me engano, desde dezembro de 2016, o Ministério da Absorção aprovou um benefício para Olim Hadashim de ressarcimento de custos das traduções para as profissões que têm revalidação obrigatória. Lembra que eu falei no início? Área médica, advogados, contadores, engenheiros, arquitetos, tá? Esses têm ressarcimento do valor das traduções de até 4.000 shkalim, né?
que realmente, na maior parte das profissões, esse valor cobre até mais do que necessário, tá? Então, no caso, o que acontece é o seguinte, quando o candidato, né, me manda os documentos a serem apreciados, eu primeiro faço uma primeira avaliação do que precisa e do que não precisa. Tem muita gente que manda muita coisa redundante, ok? Então, eu realmente primeiro peneiro, porque a gente não vai traduzir coisa à toa, né? Isso tem um custo, é uma pena. Então, nós vamos traduzir só o necessário. E eu passo um orçamento para a tradução. O orçamento ele é baseado numa tabela dos notários que tem na lei dos notários, ok? O valor ele varia a cada 100 palavras, né? Eu conto o número de palavras do documento, então a cada 100 palavras o valor aumenta. São valores importantes, eu não posso dizer que não, tá? São valores altos. Só para vocês terem uma ideia, um diploma, o básico de um diploma é 542 escalini, ok? O histórico escolar, que tem 700 palavras, 800 palavras, pode chegar a 2.000 escalini, ok? Um histórico do ensino médio, em média, tem 300, 400 palavras. Então, é um valor assim, de mais ou menos 800 escalini, 900 escalini, ok? Então, realmente, tudo junto acaba virando um orçamento grande. Pode chegar a 3.000, 3.000 e pouco, outros vão pagar 2.000 e pouco, dependendo da quantidade de documentos. Então, quer dizer, esses são os valores, esses são os custos. Mas, se você for pensar, para as profissões que têm revalidação obrigatória, na verdade, o custo é zero, porque as pessoas vão pagar, vão receber um recibo do notário, com esse recibo eles vão no Ministério da Absorção e vão pedir um ressarcimento. E o ressarcimento chega em 2 semanas, mais ou menos, e pronto. E na verdade, está reembolsado e o custo foi zero, tá? Então, no caso, é claro que profissões que não estão na lista de reembolso, essas ou seja, os profissionais vão ter que pagar do bolso mesmo, né? Não tem jeito. E no caso, a pessoa que procura você não vai ser só tradução, você vai dar uma assessoria, você vai explicar tudo isso para a pessoa, você vai fazer todo um acompanhamento. Como que funciona o teu trabalho nesse caso? Sim, então, assim, o seguinte, as pessoas entram em contato comigo por e-mail, que, aliás, é o melhor meio, né? Quando trata-se de revalidações, é o melhor meio, porque eu já tenho um material já pronto, né? E realmente posso dar a melhor assistência, no início, pelo menos, por e-mail. Então, a pessoa entra em contato comigo dizendo, olha, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu estou querendo fazer LA, como é que funciona a parte de revalidações? Eu respondo ao e-mail com um folheto informativo, que é um material que eu já tenho, tá? Um passo a passo de como funciona a revalidação dessa profissão e quais são os documentos que são necessários, né? Eu já digo para a pessoa, olha, me mande os documentos, deixa eu ver. Claro que o orçamento é sem compromisso, né? Realmente essas informações, elas não têm custo nenhum. Eu realmente faço com todo prazer, tá? Os folhetos informativos e etc. Essa parte inicial não tem, realmente é para ajudar. E as pessoas me respondem já passando documentos, né? A próxima fase já é a minha fase de análise, que eu vou analisando os documentos, peneirando o que precisa, né? E deixando só o essencial, passando um orçamento para a tradução. Com a aprovação do orçamento, eu começo a fazer as traduções. Quando as traduções estão prontas, a gente marca uma reunião depois da LA, né? E eu já preparo na reunião toda a documentação necessária para que a gente possa dar entrada nos ministérios. São formulários que têm que ser assinados, na área médica são alguns formulários, ou seja, eu dou toda essa assistência. A pessoa vem no meu escritório, assina tudo, eu mando para os ministérios os documentos e tento acompanhar. Claro que o cliente também tem que estar ciente e tem que acompanhar, até porque muitas informações chegam de maneira pessoal para o cliente e não para mim. Eu, na verdade, meio que saio de campo na maior parte das profissões e o profissional, se ele se depara com algum problema, ele entra em contato comigo para eu tentar ajudar. Isso é a maior parte. Claro que na área de medicina e odontologia é um pouco diferente, porque são profissões que requerem um cuidado maior. E só nessas, então, que eu cobro pelo acompanhamento. Nas outras profissões, não. Só cobro pela tradução mesmo, e toda a parte de ajudar, dar entrada, eu faço isso porque eu gosto. Não tem outra resposta. Legal. Não, então, pessoal, já sabe, no começo da live, no começo do vídeo, tem os contatos da doutora Xéria.
No final eu vou colocar de novo. E caso alguém queira, me chama o Marcos, a gente passa o contato, já sabe, a gente passa não só sobre validação de diplomas, né? Tem outros serviços também. Não é o tema da live, mas não é só isso que a doutora Xéria faz. E quando a gente passa o contato dela, a gente já passa com todas as informações de todos os serviços, grande parte dos serviços que ela oferece. Ou pegar no começo, no fim do vídeo, ou pode simplesmente pedir para a gente, que a gente vai ter todo o prazer de passar para vocês, tá? Continuando aqui nas perguntas que a gente programou, como são vistos os diplomas brasileiros em Israel? Tem algum preconceito, alguma coisa, ou é de boa? Como que os profissionais aí veem os profissionais no Brasil? Ok, então, assim, vamos falar assim, é claro que as universidades públicas, elas são mais conhecidas aqui em Israel, né? Quer dizer, ou seja, aqui em Israel, eles têm essa noção de que faculdades públicas, como, por exemplo, o USP, o FRJ, o ERJ, eu conheço mais faculdades no Rio de Janeiro, mas tem outras, que são todas as federais, tá? A Unicamp, são faculdades que realmente aqui eles têm uma noção, tá? De que essas faculdades são melhores e que têm um bom nome. Mas isso não quer dizer nada, tá? Na verdade, o que é feito é uma avaliação do próprio histórico para ver se há uma equivalência. Na área de saúde, já que na maior parte das profissões existe uma prova a ser feita, então, realmente, eles entram menos nesses miúdos de não é faculdade assim, não é pública, né? O importante, assim, o básico para que a faculdade seja aceita aqui, seja reconhecida em termos, para eles poderem entrar na parte de avaliação específica, é que a faculdade esteja na lista de universidades da Unesco, tá? Existe um departamento na Unesco, se vocês entrarem no Google e escreverem em inglês, né, Universities List, Unesco, você pode procurar ali, né, buscar o nome da faculdade e ver se ela está na Unesco. Isso é um grande passo, tá? Se a faculdade está na Unesco, já resolveu, assim, 70% do problema. Existem faculdades, eu já me deparei com faculdades que não estavam registradas na Unesco, assim, não é o fim do mundo, tá? Quer dizer, tem como resolver. O que eles vão querer é que você prove que a faculdade ela foi reconhecida pelo MEC no Brasil, ou seja, pelo Ministério da Educação local, né? Então, muitas vezes, a gente tem que juntar mais documentos, alguma portaria do MEC que comprove que a faculdade foi reconhecida, mas, a princípio, se o curso é um curso que é mais ou menos equivalente ao curso em Israel, e a maior parte dos cursos são para fim de primeira avaliação, tá? Então, a princípio, não tem problema. Não tive grandes problemas com isso. Legal. E vamos imaginar que eu tenho uma graduação aqui, eu estou indo para Israel, mas em vez de validar, eu vou fazer uma pós-graduação, um mestrado, uma graduação superior na área. Existe necessidade de validar? Eu só aceito no mestrado. Tá? Já entrei em contato com a universidade, só aceito no mestrado. Eu preciso validar da primeira graduação ou quando eu me formar eu já posso trabalhar na minha área? Bom, o seguinte, em primeiro lugar, assim, eu ia falar isso mesmo, né? Que a primeira coisa é entrar em contato com a universidade, porque cada universidade tem as suas normas, né? Entrar em contato antes com a universidade, mandar o que você tem, o que você já tem de graduação. Às vezes a universidade vai pedir uma tradução, tá? Notarial, talvez isso seja exigido, né? Algumas faculdades exigem que seja feita uma revalidação, aquela geral que eu falei no Ministério da Educação, o Departamento de Avaliação de Títulos Acadêmicos, só para que seja realmente reconhecida como equivalente a um bacharelado. Outras não vão exigir, algumas sim, outras não. Mas eu digo assim, a princípio, o candidato já vai traduzir os documentos, para a faculdade poder entender o que ele fez na graduação. Então, já que traduziu, já manda, quer dizer, essa equivalência acadêmica do Ministério da Educação, ela é muito fácil de fazer. É só mandar os documentos pelo correio, com um formulário assinado,
E eles fazem não tem custo, não tem taxa, eles fazem essa verificação e mandam pelo correio tipo um diplominha assim, para a pessoa, dizendo que o curso é equivalente a um bacharelado em Israel. Então, isso é bom para entrar na faculdade, mas isso é bom para um monte de coisa. Porque, assim, sem querer ampliar, mas já ampliando, eu digo assim, a pessoa vem para Israel já com uma profissão, tá? Mas não tem a mínima garantia de que realmente vai trabalhar em Israel na profissão. Muitas vezes acontecem coisas que a pessoa não esperava e que, no final, acaba trabalhando em outra coisa, né? Em outra área, e acaba gostando, e acaba, tipo, largando de mão, assim, a profissão anterior, a profissão que exercia no Brasil ou a profissão na qual se graduou. Então, essa equivalência do Ministério da Educação, ela serve também como pré-requisito para muitos trabalhos. Trabalhos bons aqui em Israel, por exemplo, bancos, mercado financeiro, várias empresas, elas exigem como pré-requisito que a pessoa seja acadêmica, seja no que for, não importa. Mas a pessoa tem que ter um título, um BA, um título acadêmico, pelo menos. Então, a partir do momento que você fez essa equivalência acadêmica, que é muito fácil de fazer, e você já traduziu os documentos, pronto, você tem isso, e você já está atendendo a esse pré-requisito, e você já pode ser entrevistado e talvez entrar, né, nesse emprego, tá? Então, eu acho, sim, interessante a pessoa saber todas as alternativas que tem, todas as opções que tem, porque nunca se sabe o que vai acontecer aqui, né? A gente não pode ficar preso só assim, eu era advogado no Brasil, então eu vou ser advogado em Israel. Talvez sim, talvez não, tá? Então, eu acho interessante, sim, fazer essa equivalência geral, principalmente para quem tem mestrados. Quem tem mestrados pode ser elegível a ter um salário maior em alguns lugares, um mestrado reconhecido, que eu digo. Então, vale a pena, assim, já que traduziu, manda para o Ministério da Educação, faz isso também. Mas eu sempre digo isso para os clientes, olha só, eu sempre dou todas as opções, ok? O cliente me manda o diploma dele, eu falo assim, olha, você pode fazer A, você pode fazer B e você pode fazer C, ok? Para a pessoa realmente ter toda a noção do que é possível com o que ele tem do Brasil. Maravilha. E aqui no Brasil a gente tem muito curso técnico, que não chega a ser uma graduação, né? Mas tem o seu valor aqui. Como que funciona? Consegue validar esses diplomas? Como que tem que fazer? Então, olha, vamos fazer primeiro uma distinção. Tem o técnico e tem o tecnólogo, tá? Isso. E no Brasil. Aqui em Israel não, tá? O tecnólogo, no Brasil, é considerado um título superior, né? Um título acadêmico. E chegam aqui muitos tecnólogos, né? E querem revalidar de alguma maneira, até mesmo fazer essa equivalência acadêmica geral que eu falei. Só que aqui em Israel o tecnólogo ele não é reconhecido como título acadêmico, porque o Ministério da Educação, ele se prende a 3 tipos de equivalências: BA, MA e PhD, né? Bacharelado, mestrado, doutorado, acabou. Então o tecnólogo ele não tem o seu espaço, tá? Então não tem revalidação. O técnico já é algo não é acadêmico, é um curso profissionalizante, tá? Então a maior parte dos cursos profissionalizantes não requerem revalidação nenhuma, tá? Por exemplo, pessoas que fizeram técnico em acupuntura, reflexologia, sei lá, tem vários, né? Aliás, eu vou depois falar da área de engenharia elétrica, que é um pouco diferente, mas a parte, assim, curso técnico em geral não precisa ter revalidação, basta traduzir o diploma, eu até digo não a priori, sim, se houver uma demanda, né, um pedido, uma exigência do empregador, mas a princípio seria só mandar currículo mesmo e tentar trabalhar, salvo algumas exceções, tá? O técnico em engenharia, o técnico em engenharia não, técnico em eletricidade, o eletricista, tá? Esse sim tem um tipo de revalidação, ok? Como eletricista, porque esses têm um licenciamento, é perigoso, né? Trabalhar com toda a parte elétrica e etc. Esses precisam de um licenciamento. Os técnicos na área médica, por exemplo, eu tenho agora um caso de uma técnica em radiologia. A princípio, ela não precisa revalidar. Se você entrar no site do Ministério da Saúde, eles dizem lá de maneira bem clara que
a revalidação não existe, existia até o ano de 2005, depois de 2005 saiu uma jurisprudência que diz que esses técnicos todos na área de saúde, radiologia e todos os outros não precisam revalidar, basta simplesmente mandar currículo e tentar arrumar emprego. Só que, na verdade, na prática, o que aconteceu é que ela foi procurar emprego em hospitais e os hospitais estavam exigindo o licenciamento do Ministério da Saúde. E aí ficou meio uma contradição, assim, como assim? Ué, o Ministério da Saúde não revalida, mas vocês não querem me empregar porque eu não tenho uma revalidação. Então, o que está acontecendo é que o Ministério da Saúde analisa os casos específicos, em alguns casos eles sim licenciam quando o hospital exige, e quando o hospital não exige, a pessoa pode ser empregada, mas vai ter que apresentar alguns documentos, tá? O diploma, alguma comprovação de estágio, mas isso na parte realmente de saúde, de radiologia e técnicos em fisioterapia, ou técnicos mesmo na parte de odontologia, né? Eu sei como é que fala, assistente, não sei como fala direito em português, mas os assistentes de dentista, e esses vão ter que ter algum tipo de licenciamento no Ministério da Saúde muito mais rápido, muito mais simples. Legal. E o que você queria falar de engenharia elétrica que você comentou? Tem alguma não, coisa? Não engenheiro. O engenheiro elétrico, é claro que ele é um engenheiro para todos os fins. Então, ele vai ter que fazer revalidação específica aqui no Ministério da Economia, como todos os engenheiros. Mas eu estava falando, sim, do técnico em eletricidade. Esse, não, ele precisa, sim, se inscrever no Ministério da Economia daqui. Existe um departamento para Hashmelaim, né, para eletricistas, né? Tem vários níveis, né, de classificação, e ele não vai poder trabalhar, sendo técnico em eletricidade, ele não vai poder trabalhar sem revalidação. Vai ter que se inscrever aqui no Ministério da Economia. Maravilha. Eu acho que a gente cobriu praticamente todos os assuntos. Tem mais alguma coisa que você acha que queira acrescentar, antes da gente começar a responder as perguntas do pessoal? Bom, na verdade, a gente deu informações gerais, né? Mas eu só gostaria, assim, se puder, 5 minutos, dar um breve sumário, assim, né? Tentar abordar mais ou menos em quais áreas existe uma revalidação que exige prova e quais áreas não há necessidade de fazer prova, ou seja, mais fácil, né? A gente falou da mais difícil e da mais fácil, né? Mas tem as intermediárias, né? Eu queria, em 5 minutos, assim, só dizer, para as pessoas terem uma ideia, assim, na área de saúde, por exemplo, tá? Tem os médicos que realmente têm uma maior complexidade de revalidação, por um lado, ok? Por outro lado, médicos com experiência de mais de 14 anos não vão precisar fazer prova. Ou seja, eles têm toda uma documentação que eles têm que providenciar, mas, por outro lado, eles não vão precisar fazer prova e vão poder, quase com certeza, trabalhar aqui com licenciamento bem imediato, cuidando das coisas antes, né? Como a gente falou. Os dentistas, a mesma coisa. Os dentistas que têm mais de 5 anos de experiência, né? Eles também podem ser isentos de prova. Então, e os outros não. Os recém-formados ou que têm menos de 5 anos de experiência vão ter que fazer prova. Os psicólogos não precisam fazer prova, tá? Então, só para ficarem cientes. Os outros da área de saúde, todos os outros, tá? Fisioterapeutas, nutricionistas, como é que fala? Fonoaudiólogo. Oi? Enfermagem, entra não? Enfermagem, farmácia, todos esses têm que fazer prova obrigatoriamente, não importa quantos anos você trabalha, vai ter que fazer prova. Inclusive os biólogos, todos esses que trabalham em laboratório, tá? Biomedicina, etc., vão ter que fazer prova. Então, eu só quis que ficasse claro quem sim e quem não, quem pode ser isento, né, depois de um tempo, e quem não tem jeito, vai ter que fazer prova, sendo que a prova pode ser feita em vários idiomas, não só no hebraico, tá? Pode ser em inglês, espanhol, ok? Os engenheiros e arquitetos não precisam fazer prova, eles têm só uma inscrição, por isso que eu disse que é o mais fácil. Os advogados e contadores vão ter que fazer prova e estágio, né? E tem toda a parte do hebraico, como eu falei, que complica mais, né? Porque tem que melhorar muito o hebraico para poder, na prática, arrumar um emprego e poder realmente trabalhar na área. Faltou algum? Não me lembro, mas esses são os principais. E tem os da parte de informática, economia, administração e etc., e esses podem simplesmente mandar currículo, começar a trabalhar. Tá? Esses não precisam de prova, de revalidação, não precisam de nada. Maravilha.
Então, acho que a gente pegou bem o geral, o geralzão. Eu acho que as dúvidas específicas, eu vou até compartilhar de novo os contatos para o pessoal aqui, se precisar entrar em contato. De novo, eu falei, se precisar, só falar comigo, falar com o Marcos, a gente vai ter o maior prazer em passar exatamente essa propaganda que vocês estão vendo agora, tá? A gente vai encerrar agora a parte gravada e vamos entrar ao vivo para responder todas as perguntas que vocês colocaram no chat, tanto no Facebook como no Zoom, e vamos continuar um pouquinho agora depois dessa gravação. Oi, pessoal, voltamos ao vivo. Várias perguntas aqui, muito legal. Deixa eu vou organizar aqui rapidinho e eu já vou começar a passar para a doutora Oxélia as perguntas que vocês me passaram. Bom, vamos lá. Pedir para tirar do mudo, doutora, para responder para o pessoal. Sim, ok. Sim, já estou aqui. Eu vou fazer uma pergunta do Zoom, uma pergunta do Facebook, para não privilegiar ninguém, tá bom? Vou intercalar aqui, tá? Bom, vamos lá. O Roberto está perguntando aqui, falando que ele é médico e tem 64 anos, fala hebraico, se ele consegue encontrar um emprego, validar diploma, você tem alguma ideia do que o pessoal... se o pessoal costuma arrumar um emprego depois que você valida os diplomas? Olha, eu vou falar o seguinte, na verdade, a minha função ela é mais específica à parte de revalidação e menos ao mercado de trabalho, né? Quer dizer, eu coloco a pessoa na porta, já pronto para trabalhar, e o médico compete procurar o lugar, fazer os contatos. Tem alguma ideia do... Oi? Oh, desculpa. Então, eu tenho alguns contatos com hospitais, tá? E eu acho que, assim, dependendo do gabarito do médico, um médico que tenha uma especialização em uma área, em uma determinada área, que ele já trabalha há muitos anos e que tem muita experiência, consegue arrumar, assim, um trabalho na área de especialização e, dependendo da área também. Mas, assim, um médico de 64 anos, eu imagino, não conheço a pessoa especificamente. Aliás, eu convido a entrar em contato comigo para eu analisar a documentação para poder ser mais específica. Mas uma pessoa nessa idade, que continua trabalhando até hoje, que tem uma área de especialização na qual trabalha integralmente, eu acredito que é fácil de revalidar e também é fácil de arrumar emprego mesmo com essa idade. Tá? A idade de aposentadoria aqui em Israel é 67, ou seja, ainda não chegou lá, e eu conheço médicos aqui especialistas que mesmo depois dos 67 conseguiram arrumar empregos porque simplesmente têm um currículo muito bom. Então, a resposta é sim, é possível, mas claro que o caso específico tem que ser analisado. Legal. Bom, o Marcelo aqui, logo no comecinho, fez uma pergunta sobre validação para quem fez biologia. Biologia é da área médica, né? A gente comentou sobre isso na live, né? Sim. E eu até quero aproveitar, eu queria até aproveitar o gancho para falar da live que você fez no seu canal sobre revalidação exclusivamente para médicos, né? Acho que seria legal fazer uma propaganda. Eu vejo que tem muita pergunta voltada para médicos e aquela live foi bem específica. Eu vou colocar o link, vou compartilhar com todo mundo aqui o link da sua live que você fez para os médicos terem mais informações específicas sobre essa revalidação. Sim, eu agradeço. Foi uma live que foi o quê? Um mês atrás, uma coisa assim, não mais do que isso, bem recente, e que realmente aborda toda a parte da revalidação de medicina. Realmente entra em todos os miúdos mesmo, entra em detalhes, ou seja, os participantes dessa live, que são médicos, eu realmente aconselho a entrar, porque ali tem respostas para quase todas as perguntas. Maravilha. Eu vou colocar
tanto no chat aqui do Zoom, no Facebook, e eu já estou com o link aqui. Se alguém perdeu e quiser me pedir depois, ou para o Marcos, fica à vontade. A gente tem o link para repassar para vocês, tá? A Diana perguntou aqui que ela é formada em engenharia civil. E está falando, a gente vai voltar a falar sobre isso, porque eu acho que é importante ressaltar. Se levar para Israel os diplomas apostilados. Você falou melhor não, né? Vai ficar mais cara a tradução, não é isso? A tradução vai ficar mais cara e não há necessidade. É claro que se já apostilou, não tem problema. Quer dizer, os ministérios aceitam os documentos com os apostilamentos também. A única coisa que eu falei, acho que eu falei isso antes também, mas eu vou repetir. Se não apostilou ainda, não apostilem. Documentos profissionais, de documentos acadêmicos, toda essa parte de revalidação, não apostilem, nem carimbem em cartório, não façam reconhecimento de firma, porque o custo das traduções é de acordo com o número de palavras. Então, esse reconhecimento de cartório, mais o apostilamento, são mais caracteres, são mais palavras para traduzir e acaba saindo mais caro. E não precisa, não há necessidade, os ministérios aceitam os documentos do jeito que estão. Basta estarem, claro, que assinados e carimbados pela instituição, pode ser no original, ou hoje muitas instituições emitem documentos assinados digitalmente, esses também são aceitos, não tem problema nenhum, tá? Então, não apostilem. Se não apostilaram até agora, não apostilem, porque não vale a pena. Eu só quero fazer uma distinção, não estou falando de documentos pessoais para aliar, que são certidões de nascimento, casamento, antecedentes, esses sim precisam estar apostilados, tá? Eu estou falando de documentos profissionais. Só para revalidar diploma, bem lembrado. Isso, legal. Isso. Para a pessoa não confundir. Para pedagogia, é complicado validar? Então, pois a pedagogia é o seguinte, é complicado só porque, para ser professor aqui, o professor precisa, em primeiro lugar, saber um hebraico muito bem sabido, né? Quer dizer, não adianta saber um hebraico mais ou menos, como em algumas profissões que realmente não se exige um hebraico de nível alto, basta ter um hebraico básico. Para poder dar aula aqui em Israel, é claro que o professor tem que ter um hebraico perfeito. Então, quer dizer, os pedagogos, eles passam por algumas fases de revalidação, tá? Que, aliás, elas podem ser feitas parcialmente. O pedagogo pode fazer a primeira fase, parar, ou pode fazer todas as fases e acabar seguindo o ramo, tá? A primeira fase seria o reconhecimento geral acadêmico do Ministério da Educação, como todas as profissões, ok? O diploma de pedagogia, ele é reconhecido aqui em Israel. Eles comparam com equivalente a uma Teudat Torah, né? Como se fosse uma licenciatura, que é realmente o que é. E depois disso, cada pedagogo vai sentar no Ministério da Educação com um monitor, ok? Existe um departamento no Ministério da Educação chamado Departamento de Morim Olim, professores Olim, e esse monitor da sua região de Israel, onde você está morando, vai sentar com você, vai olhar os seus documentos, a sua experiência na área, ok? E vai poder te dizer, olha, com o que você tem agora, você pode fazer X. Normalmente é trabalhar em jardim de infância, quer dizer, o que não exige uma alta necessidade do hebraico e etc. Para você poder ser professor e exercer realmente o magistério, você vai ter que passar por alguns cursos. E aí são enumerados os cursos, alguns deles são em hebraico, outros são cursos de didática e fazer cursos de adaptações, né, da pedagogia em Israel, inclusive alguns estágios que são remunerados em escolas. E logo depois disso, a pessoa pode acabar trabalhando. Eu sei que Israel está procurando professores, sabe? Eu só quero que vocês saibam, por causa do corona, os estudos aqui agora estão em cápsulas, né, em grupos muito pequenos. Então, estão precisando de professores e estão contratando professores. Então, é uma profissão que, assim, com um bom investimento no hebraico, pode acabar dando certo. Legal. Teve uma pergunta aqui perguntando se tem cursos para revalidar diploma. Precisa disso? De curso para prova, alguma coisa assim? Tem alguma coisa nesse sentido? Então, a verdade é que na área médica, né, que quase todas as profissões da área médica, salvo a psicologia e a medicina, em alguns casos, né, que tem isenção, e a odontologia, em alguns casos, quando tem isenção, elas exigem prova. E claro que seria interessante que se houvesse um curso preparatório para essas provas. O Ministério da Absorção, ele oferece um curso a priori, mas eles
dizem que nunca tem bastante pessoas inscritas para o curso, então ele nunca sai, tá? Quando o Olê chega em Israel, eles perguntam, você quer um curso preparatório? A pessoa diz que sim, eu quero, e fica esperando. Na prática, eu não conheço cursos que acontecem de verdade na área médica. Os únicos cursos que acontecem, que ocorrem 2 vezes por ano, que realmente existem e funcionam, são os cursos preparatórios para a parte de direito e de contabilidade, ok? Aliás, são o ProLim de todos os países, né? Não são cursos em português, né? São cursos em hebraico. Mas existe, sim. Para advogados que querem, sim, exercer, existe curso preparatório para as provas, são várias provas, para contadores também, tá? Na área médica, infelizmente, não existem cursos, mas existem apostilas e bibliografias, e as pessoas acabam tendo como estudar. Okay? Isso eu ia até emendar essa pergunta que o Joseph fez aqui, onde, no caso, ele pediu para odontologia, mas existe um local que você consegue buscar provas anteriores para estudar, entender um pouquinho como que funciona essas provas? Então, olha, na odontologia, em primeiro lugar, assim, se você, eu não sei, a pessoa que perguntou, se é recém-formada, vai ter que fazer prova. Se a pessoa já trabalhou mais de 5 anos, pode ser isenta de prova, provavelmente será isenta, tá? Então, nem todos os dentistas vão fazer prova. Quem é recém-formado realmente vai fazer. A prova de odontologia, ela ocorre 2 vezes por ano, ela pode ser feita em vários idiomas, inclusive em espanhol ou em inglês. Não existem provas anteriores, quer dizer, eu acho que eu não entendo por quê, na verdade, eu tenho muita crítica do Ministério da Saúde, eu critico muitas vezes o Ministério da Saúde pelo fato dele não publicar provas anteriores, mas existe sim bibliografia, existe material que pode ser estudado, está lá no site do Ministério da Saúde. É interessante entrar em contato com dentistas que já fizeram provas, eu tenho vários contatos que eu posso passar para vocês. Eu sei que existem cursos particulares de preparação, tanto para a prova escrita, quanto para a segunda fase, que é a prova prática. Eu posso dizer que dentistas passam, tá? Que isso é muito importante. 90% dos dentistas brasileiros, eu acho que até mais, passam, são aprovados na prova. Então, uma prova que, para quem é recém-formado e está com material na cabeça, é uma prova tranquila. Legal, legal. Tem muitas perguntas específicas, aí eu vou pedir para o pessoal pegar o contato da doutora Oxéria e perguntar direto para saber exatamente, porque às vezes dentro da própria profissão tem detalhes, né? Fica complicado a gente responder. Sim, eu só queria falar da biologia, que eu acho que foi uma das primeiras perguntas, mas a gente acabou não tocando. Só queria dizer que, de maneira geral, tá? Quem fez biologia, química, são profissões que, na verdade, o trabalho nelas ele não é específico. Quer dizer, no caso, quem estudou biologia e química pode se inscrever no Ministério da Saúde e pedir licenciamento para trabalhar em laboratório, ok? Então, para isso, sim, existe uma profissão chamada laboratório acadêmico, ok? E essa profissão é muito boa, ela existe em vários hospitais, pelo que eu entendi, é muito bem remunerada, só que exige prova, tá? Então, também é aquela coisa, tem que se inscrever no Ministério da Saúde e fazer prova para poder trabalhar, exceto os biomédicos, que podem tentar pedir uma isenção, e alguns biomédicos conseguiram isenção. Tem alguns critérios que eu não vou entrar aqui agora, mas alguns podem ser isentos. Quem fez biologia propriamente dita ou química pode optar por essa profissão, que é interessante, ou depois poder trabalhar na área de biotecnologia e etc., que realmente aqui em Israel é muito forte, mas existe prova, sim, e pode ser feita em outros idiomas, conforme eu falei. Legal. Bom, aqui eu tenho uma pergunta do Guilherme Voss, falando sobre contrato de aluguel. A doutora Oxéria trabalha com isso, pode entrar em contato com ela para falar. Não vou entrar no tema, porque não é o tema da live hoje. A gente pensa em fazer uma live sobre contratos, mas sim, pode falar com a doutora Oxéria que ela vai te ajudar. Tá? Uma pergunta legal aqui que eu vi, um advogado aí em Israel, ele tem que ter a OAB paga aqui no Brasil ou é independente? Não, é independente. Quer dizer, muitos advogados vêm para cá e continuam trabalhando junto ao Brasil, tá? Que, aliás, eu acho interessante, porque enquanto a pessoa não engrena aqui no mercado de trabalho, é interessante continuar trabalhando junto ao Brasil, e é claro que para isso tem que ter a OAB paga.
A única coisa que precisamos da OAB para poder fazer o licenciamento de advogado aqui em Israel, né, na ordem dos advogados aqui em Israel, seria pedir um nada consta da OAB, que não houve nenhum processo ético, que esteve em dia. Ou seja, isso precisa ser pedido, solicitado até o último dia de inscrição. Mas isso não quer dizer que precisa continuar pagando a OAB. Quer dizer, Israel, para você trabalhar como advogado em Israel, não vai exigir que você continue tendo a OAB no Brasil, isso só se você quiser continuar trabalhando junto ao Brasil. Para ser advogado em Israel, existe todo um procedimento, ele é todo detalhado no site da Ordem dos Advogados aqui em Israel, é um procedimento complicado, tem um curso preparatório, existem provas que têm que ser feitas, tem que ser feito um estágio, tem a prova da ordem no final, quer dizer, é todo um processo, é possível, tá? Mas eu quero aproveitar e dizer que mesmo advogados que desistam ou que não achem conveniente fazer toda essa parte de licenciamento junto à Ordem dos Advogados, eu ainda acho interessante fazer toda a parte de equivalência acadêmica no Ministério da Educação, para reconhecer o título acadêmico, né, o bacharelado, porque, como eu falei na live, tem aquele pré-requisito para outros empregos, né? Quem é acadêmico pode ser elegível a bons empregos, principalmente quem fez direito. Então, acho interessante fazer equivalência acadêmica. O direito ele tem ressarcimento de tradução do Ministério da Absorção, então a pessoa vai ter o ressarcimento dos valores pagos pelas traduções. Então, acho interessante, sim, fazer equivalência acadêmica. A parte de ordem dos advogados pode fazer no início, pode deixar para depois ou pode não fazer. Mas é claro que não precisa ficar pagando a OAB se não for exercer no Brasil. Legal que você já emendou na pergunta da Diana também, né? Para falar que se valia a pena fazer essa equivalência. Então, estou ligada, estou vendo. Estou vendo as perguntas. Não, ótimo, a gente já resume. Tá, aí tem aqui, ó, o pessoal perguntando sobre psicólogo judiciário, perguntando sobre médico aposentada federal. Aí eu vou pedir para entrar em contato, que aí são coisas mais específicas. Ok. Me pediram um e-mail, eu divulguei aqui, está tanto no chat do Zoom como no chat do Facebook. Coloquei o telefone e o e-mail da doutora Oxéria, coloquei o meu telefone e o WhatsApp do Marcos também, tá? Qualquer coisa pode procurar a gente pelas redes sociais, tá? Não sei se vai saber isso, Oxéria, uma pergunta importante aqui. O Catim Roser tem direito a reembolso também das taxas? Você sabe sobre isso? Eu sei. O Catim Roser, eu sou Catina Roseret, tá? Catim Roser é aquele que ele tem direito de aliar, mas ele, na verdade, nasceu em Israel, chegou no Brasil bem pequenininho e voltou como olê, mas ele tem como é que fala? A terminologia de Catim Roser. O nome é Catim Roser, mas, na verdade, ele tem todos os direitos de olê, quase todos. Então, sim, para a parte de ressarcimento de traduções, o Catim Roser tem direito, conforme o Olê Hadash tem direito. O Toshav Roser, eu estou vendo a pergunta, o Toshav Roser, infelizmente, não. Uma outra pergunta aqui, o Luiz, ele perguntou, como engenheiro, tendo cursos de especialização, todos esses cursos de especialização vai precisar de validação? Não. Os cursos de especialização, eles seriam traduzidos só se algum empregador pedir. Na verdade, para fim de revalidação de engenharia, basta a graduação, tá? No caso, é aquele caso de peneirar realmente os documentos. A gente não traduz o que não precisa para não sair um orçamento caro e não passar do valor do ressarcimento. Especializações que são lato sensu, ok? Elas não podem ser, não tem equivalência acadêmica aqui em Israel porque não são considerados MA, não são considerados Masters, então não terão equivalência acadêmica. E para fins de engenharia, isso quer dizer, não precisa para se inscrever como engenheiro. Isso é interessante só se algum empregador achar essas especializações importantes e pedir para ver o que elas contêm. E aí a gente faz uma tradução quando for necessário, ok? A princípio não, basta a graduação e só. Mas é claro que quando a pessoa me manda os documentos para avaliação, mandem tudo, inclusive especializações. Podem confiar que eu não vou pedir para traduzir coisa que não precisa. Realmente a gente peneira tudo bonitinho e vê o que precisa e o que não, porque às vezes são documentos que são importantes, sim. Então, não deixem de juntar tudo, mas a gente não vai traduzir tudo.
Ótimo. Bom, quero agradecer bastante a doutora Oxélia por estar com a gente aqui, tirar essas dúvidas. Eu vou colocar agora nos chats o link para a live sobre medicina para médicos, tá? Já vou deixar salvo aqui comigo também. Se alguém perdeu o link por algum motivo, pode me pedir que eu vou passar. E se quiser se despedir, fique à vontade, falar com o pessoal. Então, foi um prazer. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que realmente foi um prazer, adorei ver todos participando e colaborando e perguntando. Eu estou aqui à disposição para qualquer coisa, podem me mandar e-mail, eu não, assim, as pessoas ficam com medo de que sejam cobrados só por perguntar. Podem mandar e-mail, eu mando as respostas com todo o prazer. A cobrança só começa quando realmente há um trabalho. Então, é meu prazer poder passar informações para a Oli mais específicas para cada caso, ok? Então, não hesitem em entrar em contato, fiquem à vontade. Eu posso realmente passar as respostas por e-mail, que é o melhor meio. O prazer é todo meu, realmente. Se eu puder fazer alguma coisa para atenuar, aliar, pelo menos em alguma parte acadêmica, já fiz a minha parte. Legal. Muito, muito obrigado. Agradeço a todos que estão participando aqui no Café com Keren, mais uma vez. A gente vai trazer outros temas interessantes, sugestões são muito bem-vindas e um excelente domingo para todos. E obrigado pelo convite. Maravilhoso, adoramos. Obrigado, pessoal. Tchau. Vou tirar. Tchau, boa noite. Tchau, Shelley. Obrigado. Tchau, obrigada.